Zé da Manga. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Daniel. Emílio. Boa tarde, amigos do Pânico, galera do Pânico. E se inscreva lá no canal da Linhagem Geek. Não! Então, pessoal, cara, eu queria comentar algo que eu havia notado que de algumas semanas pra cá, né? Eu não assisto com tanto afinco o programa Pânico, que é da Jovem Pan, até porque eu também havia sido estimulado por aquela debandada que havia ocorrido na emissora de uns 3 ou 4 anos pra cá, né, de comunicadores da direita que saíram fora de lá, depois que o Bolsonaro, entre aspas, perdeu, né, aquelas eleições de 22, certo? Saíram Paulo Figueiredo, saíram Constantino, saiu inclusive a Bruna Torlai, né, saiu primeiro do que eles, né, mas ela saiu por um motivo um pouco mais específico, né, foi quando ela havia criticado o Bolsonaro, quando ele havia chamado o Putin, né, o ditador da Rússia, de conservador. Cara, eu acho que, tipo assim, se você pensar bem, né, nesse sentido aí que o Bolsonaro havia falado, né, eu acho que ok, eu hoje em dia poderia concordar com ele, porque sendo o Putin um esquerdista, né, e sendo um cara que abertamente luta contra o progressismo, o pessoal gay, eu acho que você poderia colocá-lo sim como um conservador, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, a maior parte das pessoas da direita não havia entendido isso, né? E acabou julgando o cara, né? Acabou, porra, você não deveria ter comunicado com as pessoas sobre isso aí, Bolsonaro e tudo. E, inclusive, lá em 2022 havia rolado um áudio da Bruna detonando justamente o Bolsonaro por conta disso. Ele não deveria ter falado esse tipo de coisa. Inclusive, em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? O Bolsonaro deveria se manter neutro, cara, por mais que, ok, de qualquer forma, o Jair, ele teve um certo benefício, né, com essa aliança com Putin, relacionado a fertilizante, né, tudo. Eu lembro muito bem disso aí, né? Mas aí tá, aí, né, saiu, a maior parte dos comunicadores da direita, da Jovem Pan, saiu. Havia saído, inclusive, como eu havia dito, né, foi logo depois que o Bolsonaro havia perdido as eleições, né, lá em 22. E ficaram apenas 2 pessoas lá, o Roberto Mota e outra pessoa, qual eu não lembro o nome, cara. Eu até poderia dizer, o Emílio Surita, né? Porque eu não acredito que ele seja da esquerda, cara, nem de centro. Eu creio que o Emílio seja, ao menos se fosse de centro, seria de centro-direita. É um cara que com certeza havia feito o B em 2022 e até mesmo em 2018, cara. Por mais que naquela época, por mais que o Bolsonaro tenha sido conhecido lá no Rio de Janeiro, né, ele foi um deputado por muito tempo, né, por aquela cidade, né, no resto do Brasil ele não era tão conhecido assim. E ainda você tinha aquela atmosfera de medo, né, do pessoal também progressista falando que se esse maluco aí for eleito, ele vai agir como um ditador pra cima das mulheres, dos gays, quando aconteceu completamente o contrário, né? Aconteceu completamente o contrário. Mas aí tá, aí voltando ao Pânico, né? Eu havia percebido que o André Alba, que tem aquele canal no YouTube, o Linhagem Geek, que ele faz junto com o irmão dele, inclusive o irmão dele é praticamente o host principal, né, cara? Porque ele mais fala do que o irmão dele e se comunica muito melhor do que o irmão dele, né? Apesar de ambos serem leigos pra cacete no assunto, né? São leigos para um cacete. Da mesma forma que você encontra outras pessoas de direita, como o Wagner Tomazoni lá, o Tragicômico, quando ele vai falar de quadrinhos, de comics, né, ele também se mostra leigo para um caramba. Inclusive, ele havia feito uma parceria aí com um grupo que havia bolado histórias em quadrinhos, né, e tudo mais. Inclusive, o Tomazoni, ele fez o roteiro de um aí, né, que havia sido justamente esculachado por um canal que eu frequento, que é o Voz Geek, de uma pessoa realmente conservadora, né, que aparentemente rejeita aqueles imbecis da Liga Bostola, né, e ele fez um review muito bom, né, sobre esse quadrinho aí, né, do Tragicômico, certo? Mas enfim, isso aí é outro assunto. Mas aí tá, o que eu queria comentar aqui é que o André Alba, né, quando ele estrela o seu quadro lá no Pânico, tá começando ali um solzão aqui, né,
ele sempre diz, antes de tudo, né, antes de tocar no assunto, acesse o canal Linhagem Geek. Aí você faz uma comparação disso, né, desse estado de coisas aí, para a maior parte do pessoal que tem canal aqui no YouTube, né, que comenta sobre coisas nerds, até mesmo de pessoas que não tem canal no YouTube, mas que tem sites, falam também sobre o assunto no Facebook e em outras plataformas aí de redes sociais. Cara, é uma concorrência desleal do cacete, cara. É desleal. E por que eu falo que seria desleal? Porque, porra, o Pânico, apesar de ter sido acometido por aquela debandada, né, de anos atrás, ele ainda é assistido pelo pessoal que é liberal conservador, sacou? Ele ainda é assistido por essa galera. Eu não creio que um esquerdista mesmo seja que é mesmo um consumidor, né, um consumidor regular do programa Pânico. Ainda mais que eles ficaram um pouco mais políticos, né, de uns 6 anos pra cá, certo? Eu não acredito nisso. Então você nota, cara, que é meio injusto. É meio injusto quando você pega o Alba sempre comentando, acesse o canal Linhagem Geek, né? E o pior, ele faz esse tipo de coisa, sendo que, como eu havia comentado, né, tanto ele quanto o irmão dele lá, que é um seu que Alba, né, não lembro do nome do cara, inclusive esse maluco aí, né, vou abrir um parênteses aqui, ele é meio efeminado, cara. Falaram aí que ele tem uma namorada, mas eu acho que isso aí hoje em dia não quer dizer nada, né, cara? Porque você pega aí, porra, tem ator da Globo aí que o cara é gay, né, ou então é bissexual, né, já que ele se deita com uma mulher, né, ele sente prazer por uma mulher, aí o cara acaba tendo filhos e tudo mais, isso aí não é um indicativo de que, porra, quer dizer que o cara se aprumou, ele não vai mais sair em orgias com outros homens, né? Não vai nem se deitar com outro homem. Eu não acredito nisso aí não, cara. Não creio nisso aí não. Porque você pega aquele Igor Hickley, que inclusive tem um filho com aquela a cantora da ex-banda. Cara, eu acho que aquilo ali tá mais pra grupo do que banda, né? O Rouge lá, né? Porra, os dois são completamente liberais, cara, nas questões aí de amor e sexo, cara, certo? São pessoas as quais o Olavo de Carvalho chamaria de átomos soltos, porque apesar deles se colocarem aí como casal, de terem justamente um filho, né, eles têm uma vida de esbórnia, sacou? De esbórnia. Então você colocar em um ator da Globo que havia se deitado com outros homens e que hoje tem uma mulher, tem filho com uma mulher, isso não quer dizer nada, cara. Hoje em dia isso não quer dizer nada, mas enfim. Então eu acho que, bicho, não considero algo justo para as demais pessoas que têm conteúdo, que tentam fazer um conteúdo nerd, cara. Certo? Aí você pega o meu canal aqui, o qual eu já tô terminando com ele. Pô, o canal tem quase 10 anos de existência, certo? Ele tem o que? 966 inscritos, né? Já ultrapassou o número de vídeos, né? Isso aqui vai ser o terceiro vídeo, o qual havia ultrapassado, né? Porra, mal tem likes, mal tem comentários aqui e mal tem dislikes também. Ou seja, a prova que a galera não se importa muito com aqui, né? Não se importa muito com aqui. Aí você pega esse maluco aí do Linhagem Geek, tendo um espaço que é assistido por milhares de pessoas, certo? Pela internet. Aí fala, acesse o meu canal Linhagem Geek, bicho. Aí como é que você consegue tá de igual para igual, ou então ao menos se aproximar de um maluco desse, né? Como? E mesmo o sujeito sendo leigo no assunto, né? Como? Não tem como você competir, cara. Não tem como você triscar no dedão do pé dos caras. Não tem como. E isso aí é complicado porque, já que eu havia dito, né, pela enésima vez, que eles seriam leigos no assunto Nerd Geek,
certo? Tipo assim, eles falam uma coisa, né, para milhares de pessoas no canal deles, pode constar como desinformação, aí você vai colocar uma coisa na mente do seu público que seria uma mentira, aí como é que fica? Aí, porra, eu tendo um canal no YouTube, avaliando o que eles haviam comentado e pontuando que, pô, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, né? Mesmo se eu fizesse diversos vídeos comentando sobre essa situação aí, você acha que alguém assistiria, cara? Não que eu esteja me mimimizando, eu não estou fazendo isso, né? Mas eu estou dizendo que, porra, o cara tá num patamar o qual fica difícil, fica muito difícil você partir de uma questão de porra, tem como eu competir com esse cara? Não tem como, não há como eu competir com ele. Então eu queria fazer esse vídeo só pra comentar, né, sobre esse fato aí, de que, porra, o sujeito, ele não entende tanto de gibis assim, né? É um cara que, na minha opinião, só presta como imitador. É da mesma forma que você coloca aquele André Marinho lá, que vai ser candidato a governador pelo estado do Rio de Janeiro, sendo que não vai ganhar, e ele sabe muito bem disso, mas ele vai utilizar dessa premissa aí pra, porra, eu vou mesmo assim, né, se tornar conhecido, vou ter um pouquinho de experiência para ver que quando eu me candidatar a vereador, então até mesmo a deputado, né, daqui a 4 anos, as pessoas se lembrem de mim e vão votar em mim, né? Da mesma forma que eu acho que o Renan Santos, né, também parte com esse pensamento, né? Então fica complicado, cara, você o André Marinho, né? Porra, o cara só presta como imitador mesmo, cara. Como político, você pega aqui lá no Pânico, quando ele era uma espécie de antagonista dos convidados da direita lá, ele quebrava o pau com eles e ele era muito desonesto, certo? Tanto é que, pô, o cara tomou porrada ali, o Tomé Abducho não aguentou, partiu pra cima dele, porque o cara é altamente desonesto mesmo, ele pega questões de vida pessoal do cara, como se tivessem a ver com questões políticas, que o cara poderia, o convidado poderia estar apresentando ali, e partiu para a política agora, né? E eu não me surpreenderia se o Alba ou se o irmão dele posteriormente também tentasse ir por esse caminho. Mas enfim, cara, eu não estou dizendo que mas Deus havia dito que nós passaríamos uma vida sem injustiça. É claro que não, não estou dizendo isso. Mas, tu pega essa situação aí, essa concorrência aí, é completamente desleal, cara. Completamente. Então é isso, pessoal. Se inscreva lá no canal da Arena. Muito obrigado aí pelos 500 mil inscritos. Batata Emílio, Batata Daniel, amigo do Pânico. Pode desescrever. Já tá no cofre. Muito